Amém, irmãos? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 8. Mateus capítulo 6, versículo 8. Não sejam, portanto, como eles. Aqui ele está falando dos gentios, dos incrédulos, né? Porque nós somos gentios, então convertidos. Não sejam como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. O Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Algumas versões, em outros textos, diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, e também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem os outros as ofensas dele, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Vamos ter uma palavra de oração? Queria que alguém pudesse estar orando por nós, para que o Espírito possa ministrar em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, tem uns dias que eu tenho falado com os irmãos, né, sobre... Eu creio que nós estamos chegando num tempo que vai ficar muito difícil. Cada dia a gente vai vendo coisas, enganos, misturas, a internet bagunçando, coisas se tornando normais, coisas misturadas. E tenho sido marcado por essa expressão de que é um tempo que Deus quer limpar entulhos da vida da igreja e resgatar alguns fundamentos, e a oração é a base desses fundamentos. E em cima disso, eu já compartilhei uns dias atrás que o Senhor quer que a igreja seja uma casa de oração, mas que a casa de oração não é um lugar, porque a casa do Senhor não é esse prédio aonde você vai para orar e falar tudo para Deus como se Ele não soubesse das coisas. Mas a casa de oração é um lugar da habitação de Deus. E nós, igreja, somos essa casa de oração. Outro ponto muito claro que também nós vemos é que a oração, ela não tem muito só com o que falar, porque a Bíblia diz que Deus sabe todas as nossas necessidades. Então nós fomos ensinados a orar numa perspectiva de falar.
E aí, a gente ouve às vezes assim, eu não sei orar, mas a oração tem mais a ver com ouvir do que falar. Mas a oração é o que nos leva a entrar num ambiente de relacionamento com Deus, onde nós nos expressamos a Deus, onde nós ouvimos de Deus, e a palavra diz que às vezes nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo intercede por nós, e no ambiente de oração nós podemos ser usados como voz de Deus para estar falando aquilo que Deus quer falar. Então, oração não é um negócio que é uma regra. Oração começa com relacionamento. Oração não é uma regra que o crente tem que cumprir. Porque ai de mim se eu não orar. Deus vai ficar chateado porque eu não perguntei para ele as coisas. E aí eu vou fazer as coisas, vai dar errado. Porque Deus não me abençoou, porque ele não gostou que eu não orei. E aí Deus vai provar para nós que sem ele não dá certo. Não. Oração é o meio que mostra para nós que se nós pararmos para ouvirmos Deus, que sabe mais que nós, que está nos céus, que se inclina para ver o que está na terra, se nós enxergamos que Deus é aquele que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus pensamentos, de que a sabedoria de Deus, a loucura de Deus é mais sábia do que a nossa sabedoria, de que Deus é eterno e que Ele sabe tudo, e que eu entro num processo de dependência pela fé, a gente vai estar fazendo às vezes a mesma coisa, mas a revelação daquilo que Deus está querendo falar. Então, oração é um dos fundamentos que sustenta a casa de Deus. E talvez seja o primeiro porque ele vai nos conectar com Deus. Não exige muitas coisas para começarmos a vida de oração. Porque a primeira vez eu falei, irmãos, entra para o quarto, rasga seu coração, fala o que está no seu coração. Essa é a parte da infância. E Deus fala que Deus, quando eu era menino, eu agia como menino, mas quando vier a ser homem, deixei as coisas de meninos e passei a andar como alguém maduro. Considerando-nos como meninos, a gente pode entrar para o quarto, sair falando o que quiser e Deus vai nos considerar. Mas Deus quer nos levar a amadurecer no processo. Depois nós falamos sobre Colossenses, de que nós precisamos perseverar na oração, vigiar na oração, glorificar a Deus na oração, ser grato na oração, porque nós temos acesso ao Pai. Amém? Vocês estão comigo aqui? Então, nesse processo de enxergarmos um pouco sobre a questão da oração, Deus quer uma casa de oração. Não é só de oração, mas é uma casa fundamentada na oração, porque a oração vai revelar dependência. Dependência. E o povo de Deus é um povo que é dependente, porque nós temos o privilégio de ouvir Deus antecipado sobre tudo que está acontecendo no mundo. Esse Salmo 113 mexeu bastante comigo hoje, foi a gente em casa, antes de vir para cá, né, tomando café, a Kelly falou, olha que interessante, ela comentou o texto comigo, ela pegou a parte do final, e eu fiquei com esse texto em mente, e creio que Deus queria usá-lo para nos despertar de Deus se inclina para ver o que acontece no céu e na terra. Deus não perdeu o controle. E Deus está nos chamando à presença dEle para a oração, para que a gente entenda o que de verdade está acontecendo na terra. Dentro do plano da eternidade, onde Deus está preparando o caminho para voltar a estabelecer seu reino sobre a terra. E às vezes nós temos sido distraídos e muito mais sendo levados por uma agenda, por uma pressão, pela circunstância, pela realidade que nós estamos passando, pelas aflições que nós estamos passando, e muitas vezes algumas delas poderiam ser evitadas se nós tivéssemos, né, uma revelação de que na oração a gente teria seguido outros caminhos. Então, me veio algo de hoje estar dando andamento sobre
a direção do Pai Nosso. Olha como nós somos tendenciosos a pegar as coisas de Deus, sair da relação e colocar numa fórmula pronta. Porque a relação com Deus, ela não é tão simples para nós. Porque Deus é santo. E nós estamos divididos. Os benefícios do mundo e os benefícios de Deus. Para nós é difícil, irmãos. E Deus sabe disso, né? Se libertar desses recursos do mundo por causa da nossa natureza. E nós estamos num processo de santificação de fé em fé. E eu estou falando isso para vocês, pensando em mim, né? Às vezes a gente tem algumas necessidades e nós temos orado para Deus nos dar recursos naturais para resolver os nossos problemas, né? Então, às vezes eu tenho uma necessidade e Deus quer suprir essa necessidade. Aí que eu peço o dinheiro para Deus suprir a necessidade. Às vezes Deus tem outros meios, mas se eu tiver o recurso, me dá mais segurança. Nós temos irmãos que estão enfermos e as nossas orações... E eu não estou dizendo que está errado, tá? Me entendam, eu preciso ficar administrando. Às vezes nós temos mais fé de orar para Deus agir no médico numa cirurgia do que Deus fazer um milagre sobrenatural na obra pelo poder do Espírito Santo. E Deus está nos despertando a entrar na dependência dEle, porque Ele é Deus e Ele age como quer e Ele faz como quer. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção, que nós precisamos ganhar revelação e nos alegrar nessa perspectiva de oração, é que quando nós estamos orando, tudo que você tem vivido, a partir do momento que você sai daqui e começa a segunda-feira, Ele está dizendo, olha, não sejam como os gentios, que vivem de aparência. Aqui mais tarde ele fala, olha, não fique querendo orar, vamos fazer uma observação, como os outros para serem vistos. Aí a gente pega esse texto, vai para o outro extremo, que não ora aqui, né, para orarmos. E ele fala, não sejam como os outros, achando que você vai convencer Deus de agir na sua necessidade porque você está sofrendo. Eu vou te contar o segredo. Deus ama você, mas o sofrimento que Deus mais considera é o de Cristo na cruz para te salvar e te tirar do seu sofrimento. Mas Deus não fica assim, balançado com o nosso sofrimento, não. Às vezes Ele provoca para nos amadurecer. Nós, como pais, somos assim, não é? Às vezes você deixa o filho ralar para a gente aprender alguma coisa e precisamos. Então Ele está dizendo, olha, Deus sabe o que você precisa. Então essa oração, eu preciso entendermos que ela não começa com regra religiosa. A oração começa com relacionamento. Se Deus sabe o que você precisa, meu irmão, é porque Deus está olhando para a sua vida, é porque Deus se importa com a sua vida, é porque Deus tem interesse na sua vida, é porque Deus tem projetos que envolvem o reino dele e incluiu você na sua vida. Então, não fica perdendo tanto tempo, às vezes, a gente com orações sem raciocinar, sem pensar, sem relacionamento com Deus. Eu me despertei porque todo dia eu vou levar os meninos na escola e nós oramos no carro. E aí estava aquele negócio assim, Senhor, obrigado. Assim, né? Aí, Senhor, obrigado. Tem dia, Senhor, que nada aconteça na escola. Eu falei, então não vai acontecer aula, não vai acontecer nada, vocês não vão aprender nada. Senhor, eu falei, olha, vocês, quando estão orando, tem certeza que vocês estão conversando com uma pessoa que está ouvindo, e essa pessoa que está ouvindo se interessa por aquilo que você está falando, se inclina para aquilo que está falando, e tem interesse em te conduzir, entendendo a necessidade que está sendo apresentada. Então nós podemos ter confiança e ser claros e segurança de que o primeiro ponto de oração é nós enxergarmos que todos os problemas que nós temos na vida, e aí a gente fala só de problema, né? Mas todos os projetos e todos os benefícios e todos os recursos que precisam ser usados, Deus sabe o que fazer com cada uma dessas coisas.
a busca da nossa realização, Deus sabe como alcançá-la. Então ele diz, Jesus, olha, então Deus sabe o que está acontecendo. Então quando você for orar, ore assim. E aí, Deus não está dando uma regra para nós repetirmos. Deus está nos dando princípios e revelação de como o ambiente de oração funciona. Deus está nos mostrando de que quando nós formos orar, nós tenhamos a convicção dessa relação do ambiente, do momento e da realidade que envolve o ambiente de oração. Não tem problema nós orarmos isso do jeito que está aqui. Não estou querendo combater, não tem problema eu vim orar seu Pai Nosso, nós oramos. Mas se você tiver revelação do que é isso que está escrito. E Jesus, então, lá em Lucas 11, os discípulos perguntam, Senhor, Jesus estava fazendo o quê? Orando. E um dos discípulos diz, Senhor, ensina-nos a orar. Só que aí a oração lá é mais resumida, aqui em Mateus fica mais claro. E Jesus então fala assim, portanto, ore assim, Pai Nosso. Você precisa ter convicção e revelação da paternidade de Deus. E muitas vezes isso é difícil porque a nossa relação com o nosso pai não é boa, a nossa imagem de pai não é boa, ou nem temos, mas nós precisamos de uma revelação de Deus. Então, primeiro, pastor, Pai Nosso, você não está falando com qualquer pessoa, você não está falando com um chefe, você não está falando com a autoridade de governo, você não está falando com um líder religioso, você está falando com alguém que te gerou, que te interessa, que tem planos, que ama, que cuida, que te salvou naquela cruz, que te resgatou do império das trevas, que trouxe-nos para o reino do seu amor. É com essa pessoa que eu estou falando. E é essa pessoa que eu tenho que ouvir. Então Jesus está dizendo, olha, quando vocês forem orarem, orem com revelação de com quem você está se relacionando. Com quem nós estamos conversando, porque oração não é falar com Deus, a oração é conversar com Deus, relacionar com Deus, estar na presença de Deus, e nós estamos em dias que nós precisamos aprender mais a ouvir Deus do que falar, porque Jesus já falou, Deus sabe tudo que você precisa. Jesus não era nós, né, com a falta de paciência que a gente tem, ele ia falar assim, cala a boca e escuta. E Deus faz assim com Pedro, né, lá no Monte da Transfiguração. Pedro foi falar as coisas e orar, vamos fazer. Pedro, cala sua boca, ele é meu filho, ouve. Mas Jesus está dizendo, olha, você está conversando com alguém que se interessa por você, não perca essa oportunidade. O Senhor que está, e esse Pai nosso, que é o seu Pai, que é uma pessoa, que eu preciso ter consciência de que Ele protege, que eu não preciso viver no estresse, não preciso brigar com o mundo, eu não preciso estar numa regra, eu não preciso viver nas aflições. Apesar que Ele fala que no mundo nós vamos ter aflições, mas é por causa da natureza terrena, para nos amadurecer. Mas essa é a pessoa com quem eu estou falando. E onde que Ele está? Nos céus. Sabe o que quer dizer isso? Ele vê de cima. Ele vê do alto. Ele governa céus e terra. Estar no céu significa que Ele é aquele que governa os anjos, governa o mundo, governa demônio, governa o inferno, governa o Satanás, governa o chefe, que para alguns é o Satanás, mas não é, tá, queridos? Governa as pessoas, governa a política, governa as nações, e às vezes não perdeu o controle, está no céu sob o domínio de todas as coisas. Existe um reino perfeito, e Ele está vendo, Ele não vê como nós vemos. A ótica de Deus não é terrena como a nossa, por isso a dele é perfeita. Por que às vezes parece que Deus não está respondendo essa oração? Porque Deus não vê como a gente vê, e o não de Deus é proteção, não é maldade. Parece que, e não é cobrança, porque você não fez do jeito que fez, que fazia,
que devia fazer, não orou do jeito certo. Eu já vi muitas vezes, às vezes, irmãos falando de oração, falam, eu acho que eu orei errado. Eu orei pedindo isso, e eu tinha que ter orado, usando era essa palavra. Irmãos, Deus é Pai, Deus conhece seu coração, Deus sabe o que a gente precisa, Deus não está perdendo tempo com picuinha, Deus não está perdendo tempo com regra religiosa, Deus está olhando o nosso coração, existe um projeto eterno, o Filho de Deus tem que voltar, o reino tem que ser estabelecido sobre a terra. Deus não tem problema emocional de você falar um negócio que ele não gosta, ou de você desobedecer, fica frio. Deus não fica chateado com você quando você desobedece, porque a hora que você desobedece, existe uma coisa chamada disciplina, que ele vem, te pega no meio do caminho, te disciplina, te bota no eixo e nos leva a andar em plenitude de vida. Eu estou falando não é motivação, é promessa de Deus. Eu vim para que você tenha vida, vida em abundância, vida plena. Nós, apesar de estarmos no mundo, não somos guiados pelas regras desse mundo. Por isso que ele diz, santificado seja o seu nome. Senhor, o Senhor é o meu Pai. O Senhor está no céu. O que é santificar o seu nome? Deus está separado das tranqueiras desse mundo. E Ele quer nos separar das rotinas desse mundo. E nós, como igreja, estamos pegando coisas desse mundo e tornando normais na vida da igreja. Está tudo normal. Essa semana tem um monte de gente escandalizado aí com pastores defendendo essa área de um novo humano, com pessoas trans, com essas coisas grandes e as coisas pequenas que estão entrando pela porta de trás. Está normal, é a justiça própria. É normal para o mundo não perdoar quem feriu. É normal para o mundo o poder estar sobre os recursos. O que é normal para o mundo, quando ele fala santificado o seu mundo, o que é normal para o mundo não é normal para nós. E é por isso que o mundo vai se levantar contra a igreja. Santificado está separado. E aonde que essa santificação é vista? Nas nossas vidas. E a santificação é uma separação total, que envolve duas coisas. É separado do mundo e separado para Deus. Então eu sou separado de algo, do mundo, para algo. Você não é só tirado. Então a santidade não tem a ver com o não pode. Crente não pode isso, crente não pode isso, crente não pode aquilo, não pode, não tem nada a ver. Não. A Bíblia está dizendo que Deus nos separa porque crente tem um chamado. Você tem um propósito que envolve um aspecto eterno. E estamos sendo distraídos e roubados dessa visão do eterno para coisa natural. Amém, irmãos? Estou conseguindo ser claro? Então ele está dizendo, Pai, é real, é um Pai, é uma pessoa. E quando eu estou orando, Ele está ali, e Ele sabe que eu preciso, e Ele quer que eu ouça. Ele está nos céus, mas por que isso diz nos céus? Porque Ele não é governado pelas regras da terra, Ele está acima de todas essas coisas, Ele tem permitido algumas coisas temporárias para que o eterno se cumpra, mas o nome dEle é santificado, Ele é separado. A minha vida é separada. Acho que Deus é aquele que inspirou a frase famosa de que muitas mães falam. Sabe qual que é? Você não é todo mundo. Todo mundo faz isso. Você não é todo mundo. Você tem um pai. Você não está por sua conta. Você não depende da sua própria defesa. Nós vamos ver isso. Então, a oração começa com a relação. E aí, a partir do momento que eu tenho isso, meu coração começa a mudar. E aí eu começo a pedir coisas. Então, no começo não tem tantos pedidos. Tem um aspecto de inclinação. E aí o primeiro pedido é, venha o teu reino. Sabe o que quer dizer isso? Eu estou aberto para o Senhor me governar segundo as suas leis. Eu vou ser guiado pelas suas leis. Eu vou ser guiado pelos seus
princípios, e isso é por fé. Aí a gente tem visto esses dias que tem sido difícil, né? Confessar nos pecados, às vezes para sermos curados, a gente fala, um dos questionamentos sobre os dízimos. Aí começou assim, é do Velho Testamento ou é do Novo? Aí depois começou, tem que ser 10%? Falei, briga com o dicionário. Mas isso é andar por fé, isso é andar segundo o reino. Porque dentro do reino, Deus me supre. E o dízimo é do que eu já ganhei. Então eu estou comendo sementes. Eu vou perdoar. Porque perdoar tem a ver com eu ser livre. Porque Cristo me perdoou. Eu vou depender. Então, venha o seu reino, porque o reino de Deus tem as suas leis. E essas leis do reino de Deus são eternas. E é elas que prevalecem. Vamos olhar para Israel, que hoje está em guerra? Irmãos, por que Israel era um povo enjoado? Já viram? Porque não tinha país, não tinha potência, não tinha império que tirava Israel da lei do Senhor. Não estou falando de forma generalizada, tinha uns que desviavam, tinha corrupção, não estou falando, mas havia um remanescente que não abria mão da lei do Senhor, não abria mão da adoração do Senhor, e o povo da Babilônia, os babilônicos foram lá, antes dos babilônicos, os egípcios tentaram acabar com esse povo, Deus tirou eles de lá, os babilônios dominaram Israel, e eles voltaram para a terra, estabeleceram o templo, veio os persas, depois veio os gregos, depois veio os romanos, e os romanos detestavam Israel, por quê? Porque eles não conseguiam desviá-los desse aspecto da santificação e de estabelecer o reino de Deus, porque Israel ainda hoje vive com a expectativa de que Deus lhe trará o Messias e estabelecerá um reino eterno, e isso está certo. E é esse reino que prevalece, porque se você olhar na história, cadê o Império Romano, cadê o Império Babilônico, cadê esses impérios? Se a gente ligar o cérebro um pouco para analisar fatos e não as emoções, nós vamos olhar que a palavra é eterna. Vira, mexe, quebra. A palavra de Deus é a coisa mais questionada do mundo, ela é o centro de todas as coisas. A legislação do reino é aquilo que prevalece, porque tem gente que quer, quando você vai estabelecer governo político comunismo, eles querem, primeira coisa que eles querem tirar, a Bíblia. Porque a única coisa que é inimiga desse mundo é o cristianismo. Capitalismo, comunismo, regime, tudo é esse mundo. O reino de Deus é a nossa pátria. E eu preciso de revelação disso. E é isso que Jesus está dizendo. Senhor, vem o seu reino, me mostre o seu reino, me dá perspectiva do que é eterno, me dá perspectiva do que é do espiritual. Isso traz fé, querido, isso traz descanso, sabe por quê? Traz clareza de quem nós somos, traz clareza do que nós estamos fazendo nesse mundo. Nós não estamos aqui parados, perdidos, sobrevivendo. Não, nós temos um Pai que está no céu, que nos separa dessas coisas e que está trabalhando para trazer o teu reino, e é esse que começa a minha oração, vem o teu reino. No meu trabalho vem o teu reino. Hoje nós temos alguns irmãos que estão fazendo prova de concurso, isso tem a ver com o reino de Deus. E é o Pai que vai definir quem entra e quem não entra, é o Pai que está no céu, dentro desse plano que é eterno. E ele fala, seja feita a sua vontade. Se eu não passar por essas etapas e entender que Deus é o meu Pai, que Ele que está no céu e tem um reino para estabelecer, que Ele me separou desse mundo para um projeto eterno. Esse projeto envolve esse reino que precisa vir, e eu sou parte desse plano maravilhoso de Deus, que está cumprindo nos céus e que precisa ser feita na terra, e que essa vontade de Deus é de verdade boa, perfeita e agradável, eu nunca vou ver isso como bom, perfeito e agradável. Então eu preciso ter revelação de que eu tenho um Pai. Esse Pai
está nos céus, mas se inclina, sabe tudo que eu preciso, que Ele é santo. Nós não pertencemos às coisas desse mundo. A Bíblia diz, por que você gasta dinheiro que não é pão? Então ele precisa governar todas as coisas, meu dinheiro, meu tempo, minha vestimenta, minhas roupas, meu trabalho, minha profissão, é Ele quem governa. É esse reino que vai ser estabelecido, que vai ser eterno. O resto sobe, o resto cai. Fica e vive. Mas a vontade de Deus, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Alguém tem dúvida de que a vontade de Deus vai ser feita? O que Deus está nos ensinando? Fica do lado certo e usufrui de toda a plenitude dos céus na sua vida agora na terra. Para que pastar nesse mundo? Às vezes a vontade que está sendo feita de Deus nos céus é a gente passar pelas tribulações para que a gente o conheça. Não tem a ver, você está entendendo que não tem a ver com a circunstância, se ela é boa, se é ruim, se eu vou passar dificuldade ou não, se eu vou ter aperto financeiro ou não, se eu vou ter medo ou não. Isso é parte da humanidade, Deus não quer tirar da humanidade. E eu não estou querendo trazer um discurso triunfalista, mas eu estou querendo trazer para nós uma revelação. Olha o que é eu estar num ambiente de oração, de entrar num reino eterno e saber e discernir e aprender de que nós somos mais que vencedores, não é isso que a Bíblia diz? Agora, isso não é palavra mágica, isso não é abracadabra, isso não é coisa, profetiza, você é mais que vencedor, esquece isso, não vai funcionar. E não vai funcionar porque as coisas estão saindo como fórmula. Porque se sair desse ambiente de oração, da minha relação com o Pai, a revelação que Ele está no céu, que nós somos santos e que esse mundo é inimigo e que a vontade de Deus vai ser feita e eu quero ser parte da vontade de Deus, ela não vai ser difícil. Está tão difícil pregar, né? A gente prega, a gente tem que ficar medindo as palavras. Não é que ela não vai ser difícil, vai ter consciência de que tem um propósito. Então eu consigo passar por elas mais leves. Que é difícil por causa dessa briga das naturezas. E aí depois de toda essa perspectiva de um ambiente celeste, para mostrar que não é triunfalismo, que primeiro é a relação, que primeiro é o eterno, que primeiro é o celeste, e que essa parte ela é real, não é para quando a gente morrer, essa parte da espiritual, do governo, do poder de Deus, da realidade de Deus, do reino de Deus, é para nós, é para agora, é ela que é a prioridade. Aí Deus mostra de que eu estando aliançado com Ele, num ambiente de oração, entregue a Ele nessa condição, eu não preciso preocupar com as coisas naturais. E quando eu falo não preocupar, querido, não estou dizendo que você não vai dormir preocupado com a conta, tem que pagar, isso é da nossa natureza. Eu falo daquela ansiedade, do excesso que está deixando o povo doente, que está entrando para o burnout, que está entrando nas medicações. E apesar de não ter contra-medicações, eu estou começando a implicar com a normalidade que está tendo as coisas, os recursos nesses dias. Então, nós vamos precisar equilibrar as coisas. E aí Jesus diz, e ele fala, olha, fica frio, ele sabe que você está preocupado com o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você que é mau, sabe dar coisas boas aos seus filhos, Deus não vai te suprir? Você que é mau, trabalha igual um maluco para suprir sua casa, Deus não vai suprir a casa dele? Agora, sai a fantasia de que Deus, para suprir a casa dele, você vai orar, talvez ele vai pôr você para trabalhar bastante. E nós fomos criados para trabalhar muito, sabe? Deus pegou o homem, colocou no jardim e falou, você cultiva, guarda, cresce, multiplica, dá nome para os bichos, planta a semente.
O problema não é o trabalho, o problema é o sustento, porque o pecado levou o homem a depender dele mesmo. E Cristo morreu e nos resgata para que nesses dias a gente trabalhe dependendo de Deus, que a semente vem dele, o fruto vem dele. Por isso que eu não posso ficar entrando nas ansiedades malucas do que vai acontecer na política e orar para que venha o reino dele. Então nós não vamos lá, então está tudo certo. Não, está não, nós estamos aqui como canais para estabelecer o reino de Deus. Então eu vou me posicionar, por exemplo, no ano político, não é morno e não estou nem aí não. Não, nós estamos aqui para ser voz ativa contra o pecado, contra o aborto, contra a criminalidade, mas como voz profética. E não com medo da minha vida ficar ruim, mas como uma luz da voz de Deus sendo estabelecida. Porque almas precisam ser salvas, outras não vão ser. Não cabe a nós. Cabe a nós pregar o evangelho, não cabe a nós convencer. Então, fecha esse ponto e Deus está dizendo, olha, mas o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus está dizendo, pede o seu pão, pede o que você quer. Porque isso vai mostrar relação. Fala com Deus, pede as suas coisas. Lá em Filipenses fala, sejam colocadas diante de Deus todas as vossas petições. Aí você já viu como a gente está tão com falta de sobriedade? Fala, mas lá não fala que Deus já sabe? Mas a questão não tem a ver com a regra, tem a ver com a relação. Sabe, mas é bom, eu sei que meus filhos precisam, eles sabem, mas a gente quer relacionar. Né? É um exemplo tão básico assim, me veio aqui agora, quando eu fico à tarde lá no escritório, eu estou orando e Deus tem me levado a estudar um monte de coisas, se deixar eu ficar trancado lá, isso é um sinal de conversão. Para quem vivia na rua, quer ficar lá. A Kelly vai lá, os meninos falam, pai, você quer café? Precisava perguntar, só chega com a xícara. Mas assim, mostrando que a relação, o movimento é vida. Resolvido suas coisas, o natural, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus está querendo dizer, olha, não andeis ansiosos com as coisas desse mundo. Eu vou suprir. E não andar ansioso não quer dizer que eu não vou ter preocupações, que eu não vou ter dificuldade, que eu não vou passar limitações, mas indica que eu tenho uma fonte aonde buscar um milagre. E nós temos experimentado milagres, irmão. Amém? Temos ou não temos? Nós temos uma vida de privilégio. Mas é porque o ser humano, ele é insatisfeito por natureza, nunca dá. Nunca dá. Quando a gente está começando a trabalhar, ali, o Caleb está fazendo estágio com o servo, nossa, estou ganhando um pouquinho, entrou, tem meu dinheirinho, daqui uns dias não vai dar, aí tem que dobrar. Aí o que foi dobrado, com 6 meses, e pior que assim, o anseio de aumenta, de ganho aumenta, e de tempo diminui. Então antes eu pensei, não, quando tiver aqui 10 anos, eu vou estar, quando eu tiver com 30 anos, eu vou estar ganhando. Mas quando eu chego com 20, que eu já estou ganhando o dobro, eu quero com 6 meses ganhar o triplo, e a gente está sempre, porque o ser humano é insaciável. Deus está dizendo, olha, você tem um lugar para buscar o seu pão. Você tem um pai que supre, está no céu, mas tem um projeto para vir, tem um reino para ser edificado, se separa dessas doideiras que está aí, porque senão você vai ficar louco mesmo, porque o mundo é para te condenar e para te deixar maluco. E descansa, porque a vontade de Deus vai ser feita. Clama pela vontade de Deus, porque eu tenho revelação de que ela é boa, perfeita e agradável. E aí ele diz, então, você também não precisa se preocupar com o seu sustento, porque o pão nosso de cada dia Deus vai nos dar. Deus vai nos dar. Mas eu preciso ser regido pelo reino. Eu preciso ser desprendido. E aqui a parte mais fácil de todas.
perdoa nossas dívidas. Isso nós somos bons. Assim como nós temos perdoado aqueles que são os nossos devedores. Isso é possível, querido? Fala a verdade. Perdoar é algo bom? É fácil? Está em nós? Não, eu tenho um coração muito bom. Sai dessa, filho. Larga o remédio que tá doido. Perdoar é difícil. E Jesus fala sobre isso, fala, perdoa os nossos dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe por que quer dizer isso? O perdão te liberta. O perdão não é para o perdoado. O perdão é para curar e liberar quem perdoa. Não é, Andy? A pessoa que não perdoa, ela é governada pelo infeliz que ela não quer perdoar. E Deus está dizendo, perdoa para você ser livre. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Amém? Ele está no trono acima de tudo. E Ele vai voltar. E vai trazer juízo sobre a terra. Mas antes dele ter toda a autoridade, o que ele fez? Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Perdoar não é coisa de fraco, não. Perdoar não é coisa de injustiça, não. Perdoar não é coisa de justiça do homem, não. Perdoar é poder do reino de Deus. Deus precisa de um povo em unidade. Quando nós formos um, o mundo verá a glória de Deus. E não tem jeito de ser um se nós não perdoarmos e formos livres. Porque Deus já nos perdoou. O Evangelho diz que você era inimigo de Deus, vivia no império das trevas, estava condenado a passar a eternidade no inferno. A gente perdeu a noção disso? E Cristo naquela cruz solta uma expressão: perdoa-os. E ele não está falando por causa dos soldados romanos, não. Porque ele não foi crucificado por causa dos soldados romanos, não. Ele foi crucificado por causa de quem? Fala aí, bem alto. Você faz parte desse grupo que crucificou Jesus? Porque foram os nossos pecados que nos separavam de Deus. Então, o sangue de Jesus naquela cruz tem nosso nome lá. Não temos parte dessa conta que foi paga. E nós fomos libertos. E aí você vai viver escravo nesse mundo por não perdoar os outros. Que sabe se lá Jesus volta agora. O perdão de Jesus deu a ele autoridade, ele vem e vai condenar todo mundo. Nós estávamos vendo umas atrocidades ali, vindo no carro, conversando, umas atrocidades que têm acontecido na justiça brasileira. Eu falei, meu Deus, esse povo não tem noção. Eu falei, eu sou mau. Eu não sei por qual dos meninos que estavam falando, acho que eu conheci. Foi por quê? Não, porque eu queria estar sentado no camarote no dia do juízo final. Eu quero ver. No juízo. Mas sabe por que a gente às vezes não tem descanso? Porque a nossa justiça própria quer a coisa agora. Porque a gente tem dificuldade de reconhecer que nós temos um Pai. Nós temos dificuldade que nós somos do outro reino. Que esse Pai que está no céu domina todas as coisas. Não vai fazer o que a gente quer, o que a gente espera, mas vai fazer a vontade dele, que é o que precisa. Porque Deus é justo, a vontade de Deus é boa. Então eu preciso perdoar. Quantos casamentos hoje estão vivendo derrotados por falta de perdão? E às vezes, presta atenção, não é o perdão um com o outro, não. Às vezes é o perdão com o de fora. Que geram amargura em um dos que estão no casamento ou no casal e atrapalham a relação que podia ter livre. Moço, manda o povo embora de sua casa e fica só marido e mulher. É vida, é graça, é poder, é vida e abundância. É isso que Deus está nos chamando, é isso que essa oração está nos ensinando.
Porque Deus nos quer livre, com autoridade para julgar. O povo fala assim, a Bíblia fala, não julgueis. Está errado, a Bíblia fala que nós vamos julgar todas as coisas. Mas ele diz que com a medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Então Deus está chamando o povo curado para julgar com justiça, que representa o reino de Deus, que representa Ele na terra, que fala em nome dEle. Hoje a igreja está sendo desqualificada, está sendo rejeitada, porque não é uma igreja que fala em nome de Jesus, é uma igreja que fala em nome dela, dos interesses próprios, das denominações, das instituições. E Deus está nos chamando, perdoa para ser curado, para ser livre, para ter autoridade sobre todas as coisas. Sabe por quê? E aí você pode falar, não me deixe cair em tentação. E vai cair, se esses fundamentos atrás não estiverem sólidos, se eu não tiver certeza da paternidade, se eu não tiver certeza do que é celeste, que o meu reino é o reino de Deus, de que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e ela vai ser feita, eu querendo ou não, eu orando ou não, eu acertando ou não, eu agindo certo, errado ou não, porque Deus tem os seus planos. Assim, às vezes nós podemos conseguir atrasar a vontade de Deus, e aí é você que perde, não é Deus. Parou para pensar nisso? É a gente que perde. O povo atrasou a vontade de Deus no deserto, era para ficar poucos dias, ficou 40 anos. Em que Deus perdeu? Em nada, aquela geração perdeu, morreu lá. Deus não perde. O pão nosso de cada dia Deus vai nos dar, e se eu entendo e tenho essa fé e tenho esse descanso de que o pão vem de Deus, eu vou buscar negócios em Deus. Estava ouvindo irmãos empresários testemunhando de que eles estavam assim, agora quebrei, de até ter sonhos com a área de negócios e era aquilo que Deus falou. Por que Deus não vai falar? Irmãos que estão, nós temos visto irmãos às vezes que estão com dívida ou que estão buscando direção, transição de carreira. É em Deus que nós vamos buscar. O Senhor está dizendo, olha, vem o reino dele nesse aspecto. O pão nosso, ele vai dar o meio, mas a fonte é Ele. A fonte é Ele. Os nossos trabalhos, os nossos concursos, é o meio. Que Deus abençoe, os irmãos estão fazendo concurso, mas é o meio. Deus nos quer livres, curados nas emoções saudáveis, para quê? Para não cair em tentação. Quem não perdoa é gente ferido, e gente ferido cai em tentação. Cai em tentação. Porque vai andar nas suas carências, e a carne é fraca, não consegue resistir. E Senhor, me livra do mal. O mal tem um nome, é Satanás, o inferno e seus planos. O que está querendo dizer? Eu não preciso viver no medo de dar errado. E não estou querendo dizer que as coisas não vão dar, mas o meu fundamento não está se dá certo ou errado. Nossa vida não é certo ou errado. O nosso chamado é sobre vida e morte, eternidade e tesouro que vão ser destruídos. Amém, irmãos? Amém? Está sendo... Então, que tem uns olhos assim, está claro. Glória a Deus. Então, e ele diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí ele faz uma observação. E quem está falando isso aqui é Jesus, tá, querido? Tem gente que fala assim, eu não concordo com isso não. Tá, então você está comprando briga. Eu estou saindo de cena. Porque se não perdoarem os outros ofensas dele, também o Pai de vocês que está no céu. Porque se vocês perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas dele. Porque você está optando a viver pelas suas próprias regras. É isso que Deus está dizendo. Você não vai usufruir do perdão de Deus. E olha só, a observação mais forte é relacional. Paternidade, dependência
Relacionamento entre nós. Primeiro, relacionamento com Deus, relacionamento entre nós. Isso nós seremos uma igreja curada, preparada para receber um monte de gente doente, e vocês não preocupam não, que tem muita gente doente aí fora. E nós temos recebido palavras que Deus quer realmente usar as nossas vidas. Mas nós precisamos resgatar essa nossa identidade e ser um povo de oração. E não basta só mais agora rasgar o coração de Deus, e não tem o jeito de orar certo e orar errado, mas existem alguns fundamentos. Existem alguns fundamentos. Concluindo, você precisa saber com quem está falando. E Deus quer trazer essa revelação de paternidade. Está errado, o culto não está bom, são secundários. Lembra de Elias? O que é que eu vou falar para o fulano lá? O Deus em cuja presença estou. Esse é o ponto-chave, meu querido. E aí isso explica, olha só o tanto de coisa que tem nesse papo. Isso explica quando Deus fala que a gente tem que ser como a criança. Qual que é a criança? Quem tem filho aí, ó? Cadê os pais que soltam esses meninos aqui? Eles chegam aqui, eles vão brincar, vão fazer, igual nós compreendemos. Você vai para o mercado de trabalho, você vai ver o dia, você vai ver na semana, vai que a coisa apertar, a criança sabe onde o pai está, já perceberam? Você solta o menino no meio de ele só mira onde o pai está. A coisa esquentou, ficou feia para ele, você só sente o baque de menino correndo e subindo na gente, né? Porque eu sei onde o pai está. Aí eu vou sair das músicas, trabalhando demais, estou fazendo isso, não está errado. Para. Deus quer trazer um despertamento para nós. Vigor físico, vigor emocional. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas, né? Como águias, correrão, não se cansarão. Não está batendo. A Bíblia está errada. Deus está nos chamando. O Senhor quer dar asas para nós. O Senhor quer nos ver um povo ativo, com vigor. Qual é o problema? Nossas energias estão sendo roubadas para o lugar errado. E o ponto-chave de nós voltarmos é orarmos. Vamos praticar isso? Vamos orar? Será que a gente consegue colocar isso de, não uma regra, mas cada um aqui agora está com sentimento, está com necessidades. Vamos orar, colocar diante de Deus. Pai, me revela a sua paternidade, eu não conheço. Revela essa paternidade, eu preciso, eu não sei, eu não sinto esse amor, eu não consigo enxergar, eu estou perdido. Senhor, eu tenho um pai, eu preciso, pai, o Senhor está nos céus, então eu preciso, abre os céus para eu ver, Senhor, santifica o seu nome na minha vida, eu não sei o que é isso, me revela, santifica, me separa, me tira dessas coisas, porque eu quero viver aquilo que o Senhor tem, essa vida plena, essa vida de abundância, essa vida com vigor, essa vida com renovo, porque é o que a palavra promete, não é triunfalismo, não, está escrito isso aqui. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Eu não vou viver assim, amarrado, morto, por quê? Porque a palavra diz que não é esse o estilo de vida que o Senhor trouxe para mim. Eu preciso do socorro do meu Pai. Senhor, eu resisto à sua vontade, ou eu não entendo a sua vontade. Eu quero que ela seja feita na minha vida, então faz sua vontade, me mostra, me revela, me ensina. Senhor, eu não consigo perdoar, me ajuda, eu decido, eu quero perdoar, me mostra quem está me prendendo, me mostra, eu quero ser livre total disso, me mostra o que fazer, eu tomo uma decisão, ainda que você não dê conta, e deixe o Espírito Santo fazer essa obra. Porque é o Pai que vai sustentar tudo. Por isso que Jesus começa. O Pai sabe o que você precisa. Se nós tomarmos as decisões.
Ele libera o recurso, seja qual for, de perdão, de amor. Ah, eu não tenho amor. O amor vem de Deus. Amém? Senhor, renova em minha fé, renova em minha alegria da salvação. Vamos orar, vamos colocar nossa vida diante de Deus. Eu não queria ficar insistindo, irmão, mas eu tenho um anseio de que, se algo entrou no seu coração, que seja uma frase, todos nós pudéssemos soltar, que não precisávamos orar longo, mas todos nós pudéssemos erguer nossa voz, colocar para fora algo que gerou, falar com o Pai que Ele está aqui. É uma pessoa presente. Ou coloque sua vida diante de Deus, não se distraia. Primeiro você com Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus.